Oi, aqui é o Bruno Vitor, mais conhecido como Bruno Lobo, artista de Fortaleza. Esse é meu vô Luiz, mais conhecido como Luiz do Cavaco. Ele está em seu ritual constante, o ritual de montar, desmontar e remontar o seu cavaquinho. Agora ele vai mostrar as mudanças que fez em seu cavaco para o seu filho, meu pai. Eu sou filho de Francisco Antônio, mais conhecido como Maninho, agente cultural comunitário. Meu pai sempre teve o hábito de fazer registros de tudo, principalmente do seu velho. Hoje é 26 de março, nós estamos no isolamento social. Eu e meu pai aqui no quintal, Luiz Alves Ferreira, Luiz do Cavaco, homem toca um cavaquinho, 400 chorinho. Começa aí um chorinho aí, seu Luiz, só pra gente... Meu pai começou a fazer um diário de quarentena, desde que tudo isso começou. Foi até uma maneira que ele encontrou de manter meu avô em casa. Meu avô tem o hábito de sair de casa na Parangaba e ir caminhando até a Maraponga, visitando os seus. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre presente, passado, futuro. Nascido a 21 de fevereiro de 1931. Nasceu uma criança que na pia batismal recebeu o nome de Luiz. Luiz, você quer dizer Luiz? Luiz. Quer dizer pedra preciosa. É uma pedra chamada Luiz. Ah, é, né? É, tem uma pedra chamada Luiz e essa pedra é muito preciosa. Então, São Luís de Gonzaga... Na verdade, Luiz significa guerreiro precioso. A nossa memória é uma narrativa daquilo que fica do que a gente ressignifica. A pedra vem de Pedro, nome de seu pai. Luiz é Pedro, assim como eu, Bruno, sou Francisco. Nome verdadeiro do batismo, levaram o meu nome para a pia batismal com o nome de Luiz, de pedra preciosa que Deus mandou aqui para o Ceará e para o Brasil e o mundo. Então eu agradecer às pessoas que me batizaram com o nome de Luiz, com fé em Deus, que eu vou ter um filho muito feliz, e meu lugar lá no céu está muito bom. Se Deus, nascido em Bom Sucesso, não é isso? Ali pertinho de Canidé, ali por aquela região. Eu conheço ali tudo. Filho de Pedro Alves Tabosa e Maria Ferreira, né? Pedro Alves Tabosa, Raimunda Alves Ferreira. É. A minha mãe. Saudosa mãe. Vamos tocar um Noite Carioca? Eu já estou aqui procurando justamente a minha palhetinha. Acho já. Enquanto seu Luiz procura a palheta, vamos comigo dar uma voltinha rápida no tempo, lá no norte cearense, terra onde o povo indígena Canidé resistiu após vários deslocamentos. E foi por essa resistência à invasão dos portugueses que o nome deu origem à microrregião Canindé. Agora vamos dar um passo mais largo no tempo, do século XVI, XVII para o século XX. Depois de muito sangue, suor e café derramados no sofrimento, mas também no legado dos nossos ancestrais afros e indígenas, chegamos na década de 30, marcada por uma revolução e pela seca. E foi nesse cenário que meu avô paterno nasceu. Então ele guardou uma palheta. Eu guardei porque ela caiu no chão. Eu guardei, mas é bem fácil. Não tem. Desses bolsos tem tudo. Só não tem aquele bichinho chamado dele. Ah, é? Não tem. Tá faltando. Pra que dinheiro? Nada da palheta ainda, então vamos dar mais um giro? A década retirante passou junto com a sua infância, marcadas por um golpe de Estado e uma ditadura. Nos anos 40, o jovem Luiz estava em Barra Nova e escutava da bodega de seu pai as transformações do mundo, enquanto uma guerra acontecia. No rádio, os conjuntos regionais ainda faziam sucesso. Foi o início de uma paixão. O choro, chorinho. Luiz foi crescendo e mais uma década foi passando. E ao som de grandes nomes que embalavam momentos inesquecíveis de sua vida, como o dia em que conheceu minha avó Marinete. E juntos
partiram para Fortaleza, já com a família. Tudo ao som de Pixinguinha, Benedito Lacerda, Valdir Azevedo. E ali, no coração de Fortaleza, no centro da cidade, na rua 24 de Maio, a família cresceu. 8 filhos. E meu pai, chamado carinhosamente pelos seus irmãos de Maninho, como até hoje ele é conhecido por todos. Eu jurava que era o nome dele mesmo. Foi por aqueles arredores que ele transitava. Ia na praça José de Alencar, no teatro, na Praça do Ferreira, ver toda aquela muvuca. E ele conta que sempre ia na Rádio Iracema para as transmissões do programa de auditório do Zé Lisboa. Chegou até ganhar a bolsa de estudos. Olha aí. Tanto meu pai quanto meu avô são exemplos de reinvenção. Passaram por grandes crises em suas vidas, mudaram algumas vezes de emprego, de função, mas conseguiram seguir adiante, sempre com muito otimismo. E já perto de se aposentar, o meu avô comprou uma casa, na década de 80, lá na Avenida Cambará, na Maraponga. Foi nessa casa que eu nasci. Eu lembro que tinha na parede escrito Bruno Vitor, com um giz de cera azul na parede branca. Nessa casa aconteceram grandes festas. Festas do meu avô, festas do meu pai. Foi lá que meu pai começou esse trabalho de agente cultural, com os seus festivais de quadrilha, tanto na Maraponga quanto lá na Vila Betânia, /Parangaba, onde moramos até hoje. É de lá, da minha querida Vila Betânia, que meu avô Luiz sai a pé até a Maraponga, todo santo dia. Refaço então todo esse trajeto, aqui, com você, porque entendo cada vez mais que somos o percurso daqueles que nos antecederam. Então vamos lá, tocar a viola aí pra gente ver. Digo, não. Chega lá. Digo. 89 anos. Vamos lá. 1931, 21 de fevereiro. Há 6 anos atrás, meu avô foi diagnosticado com Alzheimer. Há 6 anos que ele desmonta e remonta o seu cavaquinho diariamente, num exercício involuntário, frequente e delicado de colar os pedaços das suas memórias. Eu sou o filho do meu pai nos braços do avô. Sei que amanhã, quando eu morrer, meus amigos vão dizer que eu tive bom coração. Alguns até hão de chorar, querer me homenagear, trazendo de ouro um violão. Mas quando o tempo passar, ninguém
ninguém mais vai se lembrar que eu fui embora. Por isso é que eu canto assim. Quem quiser fazer por mim, que faça agora. Me dê as flores em vida, o amor, a margarida, até aliviar meus ares. Porque quando eu me chamar saudade, não preciso mais vaidade. Eu quero prece, 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 nada mais.